Fala pessoal, aqui é o Henrique do blog Anime Trust e dessa vez resolvi trazer um vídeo um pouco diferente. Ao invés de falar sobre os melhores animes do ano, que eu já fiz, eu resolvi falar dos piores animes do ano. Antes de mais nada, essa lista não é minha, não fui eu que decidi quais foram os piores animes do ano, até porque quando o anime é ruim, normalmente eu não vejo ele até o final, então não teria como eu fazer essa lista. Eu peguei os dados a partir do MyAnimeList, que para quem não conhece é o maior database de anime do ocidente. Então, apesar de algumas notas deles não corresponderem ao anime, isso vai muito do gosto pessoal, a maioria das vezes que o anime tem nota ruim é porque ele é ruim mesmo. Eu vou tentar comentar basicamente sobre os animes, mas a maioria deles eu não vi inteiro ou vi poucos episódios, então não tem como eu comentar muito aprofundado, porque eu não fui muito profundo em alguns animes. A maioria deles eu vi só um episódio pra poder comentar e pra poder ver se eu gostava ou não. Algumas considerações. Primeiro, nessa lista só foram considerados os animes para a TV, apenas curtas, até porque se fosse considerar curtas, a lista seria basicamente só de curtas. No final do vídeo eu vou colocar a lista dos piores curtas do ano. E animes que terminaram em 2016. Se o anime começou em 2016, mas ainda não terminou, ele não entra na lista. Bom, começando com Active Right, e mais um nome gigantesco que eu não vou saber pronunciar, que tá aí na tela. Ele foi um anime original. Bom, basicamente dá pra dizer que ele é uma mistura de Power Rangers com Gundam. É leve futurista, onde eles mostram policiais que lutam com robôs contra bandidos com robôs. Enfim, é tipo um Power Rangers, só que bem pior. Eu acho que muito que o pessoal não se agradou nesse anime foi o hype, até porque o diretor do anime é o diretor de Code Geass e mais alguns animes muito bons. Então acho que o pessoal foi muito no hype, achando que isso é uma obra tão boa e acabou se decepcionando. Bom, pelo que eu vi o primeiro episódio só desse anime, os personagens eram bem ruins, eram bem chatos, em geral, eles não eram carismáticos. A animação era bem ruinzinha, até mesmo o CG, apesar de ter sido feito por uma empresa boa de CG, que é a Orange, não saía muito bem. E a direção não estava muito bem nesse anime, apesar de ser um bom diretor. Então acho que foi isso que pecou o anime. A nota desse anime no MyAnimeList está com 6,01 de 10. Bom, já indo para o nono lugar, temos Battery. É um anime sobre um garoto que quer jogar beisebol profissional, mas ele é o melhor lançador da região dele e acaba tendo que se mudar para o interior. E lá ele conhece um outro cara que acaba formando uma bateria. Bateria é a combinação entre o lançador e o agarrador no beisebol. Bom, é um anime de drama, vindo de uma novel. Eu acho que o pessoal muito esperou que fosse ser um anime bom, até porque o diretor é um diretor que é conhecido por dramas, ele fez alguns dramas bons, mas no final das contas acabou não correspondendo. Nesse também eu vi só um episódio, eu lembro que os personagens eram bem ruins, a animação era bem mediana, assim, não era nada demais, e se os personagens não são legais, o drama não convence, então acho que esse foi o pior problema, foi pelo que eu vi que o pessoal comentou que viu o anime inteiro. A nota desse anime no MyAnimeList está com 5,91 de 10. Em oitavo lugar ficou Divine Gate, uma adaptação de um jogo que mostra basicamente um mundo onde o portão é aberto e os mundos se interligam e quem conseguir chegar nesse portão pode realizar seus desejos. Tem uma sinopse mais longa, eu não vou perder muito tempo explicando ela. O anime já começou ruim quando tu vê o estúdio e vê que é aquele estúdio que não deve ser nomeado ou o vulgo Pierrot. Por ser esse estúdio, já era de se imaginar que a animação ia ser horrível. Ela realmente foi. Desse anime eu vi 8 episódios, então eu lembro mais ou menos de quão ruim ele foi. Os personagens eram muito chatos, nada carismático. A história era confusa, era ruim, não progredia bem, era horrível, era mal contada. A ação não empolgava, tinha frames muito ruins, não era uma ação empolgada. Apesar de ser um bom diretor, ele não conseguiu sair bem nesse anime. E bom, somando tudo isso, acabamos tendo um péssimo anime. A nota dele foi 5,87 de 10. Em sétimo lugar está Blood Wars, que é um anime de uma adaptação de uma webcomic chinesa. E, bom, basicamente de vampiros e monstros e coisas do tipo. Tem uma sinopse gigantesca, quem quiser ver melhor tem no post. A staff desse anime já não é muito boa, o estúdio é o primeiro anime longo que ele fazia, um anime de 24 minutos, então era de esperar que não fosse sair muito bem, e realmente não saiu. O diretor é um diretor chinês, então não dá pra saber como ele seria também, porque isso dependeria, mas acabou saindo mal também. Obras chinesas dificilmente se saem bem, e Blood Forest foi um caso que também não saiu bem. Os personagens eram ruins, né? Eu acabo batendo sempre nas mesmas teclas, mas é que os personagens eram ruins, a história não progredia bem, não fazia nenhum sentido com a sinopse do primeiro episódio, por exemplo, foi a única coisa que eu vi, depois eu desisti, até porque fiz bem pelo visto. E a animação era ruim, a direção não empolgava, enfim, todos os pontos já citados anteriormente para animes de ação acabam fazendo esse anime ruim, não adianta. Acaba sempre caindo na mesma tecla. A nota desse anime foi 5,81 de 10. Em sexto lugar está Indie Ride, um anime original
que mostra a história de um garoto que vai parar num mundo que fica embaixo da terra. Bom, ele foi transportado para esse mundo, lá ele conhece o príncipe do mundo, que acaba sendo exilado, enfim, é uma história bem nada a ver. Esse eu vi 3 episódios e eu lembro que a pior coisa pra mim foi os personagens. Nada carismático, principalmente o protagonista da Terra, ele era muito sem graça alguma. A direção não conseguia empolgar nas cenas, as cenas de ação eram bem ruins, o mundo, apesar de bonito, era muito repetitivo, era sempre as mesmas coisas, apesar de ser um mundo bem detalhado, ele era repetitivo demais. A animação, esse estúdio, apesar de antigamente ser um estúdio bom, hoje em dia tá bem falha, a animação era bem ruinzinha, né? Tinha muito frame distorts, coisas do tipo. Novamente, os mesmos problemas de sempre no anime de ação, não adianta, cai sempre nos mesmos problemas. A nota desse foi 5,80 de 10. Em quinto lugar está Seisen Cerberus, um anime baseado num jogo, um estúdio muito ruim e um diretor muito ruim. E acabou saindo um anime muito ruim. Bom, era óbvio. Eu vi 4 episódios e 4 sofríveis episódios. A sinopse é basicamente um garoto que quer vingar as mortes dos pais matando um dragão. A animação desse anime era horrível. Eu lembro que quando tinha 2 ou mais personagens numa mesma cena aparecendo na tela, apenas um era animado e o outro ficava estático, porque eles não tinham dinheiro para fazer animação de 2 personagens ao mesmo tempo. De tão baixa renda que foi esse anime. A história era muito clichê, os personagens eram muito chatos, a trilha sonora era ruim, a direção era muito ruim, não empolgava em nenhuma cena de ação. Ou basicamente todos os problemas já citados anteriormente acabam fazendo esse anime ruim. A nota dele é 5,79 de 10. Em quarto lugar ficou Maioiga, o anime original de mistério e suspense escrito por Mari Okada, a escritora de Anohana, que conta a história de 30 pessoas que resolvem desaparecer do mundo e ir para uma vila misteriosa utópica, onde a vida pode recomeçar do zero e sem ligação com o mundo exterior. Esse anime foi muito hypado na época, porque eu lembro que, por ser um anime de mistério, original, os trailers pareciam que ia ser algo muito interessante, esperava-se que ia ser um anime muito bom, ainda mais por quem estava escrevendo o roteiro. Acabou que nada do hype foi concretizado, porque o anime era simplesmente horrível. Os 30 personagens eram 30 personagens ruins, não tinha um personagem interessante no anime inteiro, de 30 personagens. Nenhum deles conseguia interessante, eram todos malucos, sem graça, sem carisma algum. A história era horrível, não progredia todo errado. Faltava também nesse roteiro mistério, suspense, terror, não tinha nada disso. Parecia que tinha prometido muito mistério e drama, acabou não tendo nada disso. Drama, quer dizer, até podia ter um drama, mas não agradava quem assistia. Um drama forçado que não atingia quem assistia. O anime parecia que foi feito ruim desse jeito de propósito. Parecia que a intenção dele era ser ruim, porque não é possível que algo poderia ter saído tão ruim quando saiu esse anime. Foi basicamente a maior decepção do ano. Foi o único anime dessa lista que eu terminei e eu com certeza me arrependo muito de ter terminado esse anime. A nota final dele foi 5,79 de 10. Em terceiro lugar ficou Big Order, um anime do autor de Mirai Nikki, que mostra a história de pessoas que ganham poderes e no final das contas acabam lutando entre si. É bem sem graça, pra falar a verdade. Eu vi 5 episódios desse, eu vi metade do anime e era muito ruim, a animação era muito ruim. A direção não era horrível, os personagens eram muito sem graça, a história avançava rápido demais, era muito confusa, não fazia sentido algum, tinha um match desnecessário durante o anime, os personagens ruins, como eu já citei, enfim, todos os problemas que no anime de ação fazem ele ser tão ruim tinham nesse anime aqui, isso eu posso garantir. A trilha sonora, principalmente, era um ponto muito ruim, tocava uma música totalmente fora do que o clima da cena precisava, então acabava totalmente com o clima da cena, trilha sonora. A nota nesse anime é 5,69 de 10. Em primeiro lugar está Idol Memories, é um anime levemente no futuro que mostra a batalha entre idols no mundo virtual. Esse eu não tenho muito o que comentar do anime, porque esse anime acho que não foi... Ele não foi licenciado por nenhuma empresa no ocidente, então só viu esse anime quem fala japonês em geral, então não tem muito o que comentar. Eu procurei reviews dele no My Anime List, não tem nenhum review, então o que eu posso dizer é que provavelmente as músicas são ruins, já que é um anime de idols e os personagens não têm carisma, deve ser isso que torna o anime tão ruim. A nota dele no My Anime List está 5,63 de 10. Em primeiro lugar ficou Scared Rider Zack. Basicamente é um harem reverso, onde mostra os protagonistas lutando contra seres de outro mundo. Esse anime foi o pior... Bom, para ser o pior anime de 2016, ele tem que ser realmente ruim. E eu lembro que eu vi só meio episódio e já percebi que ele com certeza seria um dos piores. Os personagens eram ruins, por ser um harem reverso, são todos aqueles personagens clichês que tem nesse tipo de anime. A história parecia que nem ia progredir bem, realmente não progrediu. A animação até que se salvava, mas ainda era bem mediana. Pelo que eu li de alguns reviews, a história ela se repetia sempre a mesma coisa, enquanto tentava forçar um harem reverso e
e fazer o anime vender bem para as Fujoshis, que acabava sendo o foco desse anime. Se eu não me engano, inclusive ele vendeu bem até esse anime. No Japão acabou fazendo sucesso com elas, mas no Ocidente acabou sendo o pior anime. Então isso prova a diferença dos gostos entre a gente e eles. Bom, a forma por si só do anime já provava que ele não daria muito certo. Acabou que ele deu ainda menos certo e acabou sendo o pior anime do ano. A nota final dele foi 5,31 de 10. Bom, eu vou listar 2 animes que eu achei que pra mim, dos que eu completei, foram os 2 piores que eu vi. Um deles é Maior, eu já citei ali em cima, já comentei sobre ele. E o outro deles foi Tabu Tattoo. Que esse anime foi um anime que ele foi planejado há bastante tempo, ele foi sendo adiado, até que em julho ele foi ao ar. E começou bem, começou com boas cenas de ação, uma história que parecia que ia progredir bem, mas acabou que a partir de alguns episódios começou tudo a descarrilhar. A história começou a progredir muito rápido e muito sem sentido, muitas coisas acontecendo do nada, sem explicação, e do nada aconteceu uma coisa e outra. Eles tentavam forçar a morte e gore desnecessário, não fazia com que assistisse sentiu a morte da pessoa ou o gore. É simplesmente forçado, inclusive até personagens importantes morreram e simplesmente eu não percebi. A animação também começou a perder a qualidade, o roteiro se perdeu muito, enfim, foi uma decepção gigantesca, foi um anime horrível. E bom, agora tô mostrando aqui quais foram os piores curtas de 2016, eu não vou citar sobre eles, alguns deles eu não vi, e falar sobre curta é difícil. Mas eu quero citar só o primeiro lugar, Mahou Shoujo Naria Girl. Bom, esse anime, eu acho curioso, a nota dele é muito baixa, 13,91 de 10, isso é uma média muito baixa, uma das piores médias que pode ter. Não tinha gostado desse anime, que o jeito que esse anime foi feito era uma inovação, ele foi feito ao vivo. Ele usou um sistema de captura de movimentos e ao mesmo tempo já transformava as dubladoras, também eram todas, estavam fazendo os gestos dos personagens, a movimentação, capturava esses movimentos e já transformava em personagens 2D direto. Na verdade eram 3D, né? Personagens 3D mal feitos. Bom, a animação era horrível e o que eu achei engraçado desse anime é como ele era ao vivo, os personagens, no caso as dubladoras, erravam o que elas estavam falando, começavam a rir, faziam piadas com o diretor. Era muito ruim, era horrível. Foi uma ideia de uma tecnologia nova que acabou dando nada certo. Provavelmente esse foi o primeiro e último anime dessa tecnologia. Bom, é isso. Esse vídeo foi um pouco diferente. Eu resolvi citar os piores animes do ano. Eu já fiz o vídeo com os melhores animes. Ele foi o último vídeo do canal, inclusive, quem quiser assistir. Tem a versão em post desse vídeo, quem quiser ir lá ler. Tem a descrição mais detalhada dos animes, tem os meus comentários. É isso, pessoal. Vou pedir pra quem gostou do vídeo deixar um gostei, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, acompanhar o blog tem várias notícias, tem vários posts sobre comentários e reviews de anime, coisas do estilo que eu acabo não trazendo em vídeo. É isso, pessoal, e até uma próxima.